Boa noite a todos. O tema a gente descobre no final, surpresa. Mas oremos pelo 13 hoje à noite, né? Imbuídos num clima de harmonia. Saudações campinenses aos raposeiros, né? Por esse momento fugaz de glória. E se começar os fogos, não se preocupe, é por causa do jogo, né? Não fiquem com medo não. Mas a gente está muito feliz de estarmos aqui hoje, e sobretudo em comemoração a esse mês de aniversário do SEJA. A gente sempre que visualiza isso, né, a gente fica feliz em saber que hoje em dia a gente também pode comemorar o projeto das pessoas que tentam fazer o trabalho no bem e que se esforçam para se superar e que, não sendo perfeitos, porque somente Jesus o é, estão dispostos a executar uma tarefa de amor. Então é muito salutar isso. Você passar um mês comemorando a reunião de pessoas em prol do trabalho no bem. A gente sabe que um dia chegaremos ao ponto em que a gente vai lotar um estádio de futebol. Não os espíritas, ou os católicos, ou os evangélicos, mas aqueles todos que buscam em qualquer denominação de religião, ou até fora delas, a transformação da Terra num planeta melhor. Aqueles que acreditam que a gente está para viver um tempo novo, que fica cada vez mais evidente e que chama a gente, cada um de nós, para que a gente assuma uma tarefa e que a gente tome uma decisão. Jesus, ele dizia que seja teu sim, sim, e que seja teu não, não, porque tudo que vem depois disso é obra do maligno. Aí também dizia que seja água quente ou água fria, porque água morna se vomita. Ele estava se referindo nesses dois momentos do evangelho dele à ideia de que a gente tem que assumir uma postura. Em que há momentos na vida que nós não podemos mais esperar que a vida escolha por nós e que nós temos que decidir o que é que nós estamos aqui para fazer, que nós temos que assumir a tarefa. Todos nós recebemos várias oficinas de trabalho e construímos nas várias famílias humanas as possibilidades de execução do amor. Na família em casa, nós recebemos um ambiente de trabalho emocional, onde a gente tem que se burilar todo dia, se transformar, resistir, ceder, entender, compreender, perdoar, pedir perdão. A família que a gente forma no ambiente de trabalho, às vezes difícil, complexa, onde acontece jogos de interesse, onde as pessoas tentam se atropelar. O ambiente de trabalho no bem, nas várias camadas das religiões e expressões de fé, onde existem pessoas naturais, humanas e falhas com conflitos, mas dispostas a aprender, a acertar. E todas essas experiências são, na verdade, treinos para a família universal. Tudo que nós vivemos aqui no SEJA, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de estudo, no nosso ambiente familiar, são treinos para a vida mais transcendente e espiritual de uma fraternidade universal, para esse mundo que nós estamos dispostos a transformar. Emmanuel, no livro O Consolador, ele diz o seguinte: todas as reformas sociais necessárias em vossos tempos de indecisão espiritual têm de processar-se sobre a base do Evangelho pela educação. E é interessante que ele fala que essas reformas elas são necessárias, apesar da nossa indecisão espiritual, ela vai acontecer. E chama a atenção esse momento da Terra. Chama a atenção como a gente conversa com as pessoas das diversas religiões, ou pessoas que não têm uma expressão de fé específica, e a sensação que todo mundo tem que alguma coisa está sendo forjada. A gente percebe na música, na poesia, a gente percebe na arte, que as pessoas estão começando a intuir que algo está para acontecer. A gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora, mas está claro que um momento de profunda transformação está se processando. E que nós podemos escolher ser omisso diante desse processo e deixar que as coisas aconteçam pelos processos naturais de evolução histórica do mundo, ou sermos participantes com Jesus desse processo e fazermos também parte da diferença daqueles que querem assumir uma tarefa e ser chamado de trabalhador da última hora. Nem que seja da última hora, mas ser um trabalhador. A gente, quando observa, por exemplo, a música de Flávio Venturini, a gente percebe que ele está aqui aventando em poesia aquilo que está para acontecer. A música Planeta Sonho, ele diz que aqui ninguém mais ficará depois do sol, no final será o que não sei, mas será. Nada de mais, nem o bem, nem o mal, só o brilho calmo dessa luz. O planeta calma será terra, o planeta sonho será terra, outro som pelo ar, e o planeta terra será a dissonância mais bela. É uma intuição
de algo que está para acontecer. Mas, ao mesmo tempo, é tão complicado imaginar que toda essa luz está começando a se processar, porque ela está se processando no meio de um caos histórico dos mais tenebrosos que nós podemos visualizar na história humana. Qualquer um de nós, independente da competência intelectual que tenha, de formação que tenha, é capaz de sentir e perceber que nós estamos num momento caótico da humanidade, que ainda prepondera valores extremamente pequenos dos seres humanos, e parece até que eles se avolumam a um ponto que vão sufocar a luz. Mas é exatamente o momento em que se forma o caldo para a transformação. Aquilo que Kardec pergunta em O Livro dos Espíritos é respondido. É o momento em que o mal tem que chegar ao extremo para que a gente sinta a necessidade do bem e das reformas. E como é que a gente pode ver forjar exatamente nesse ambiente, nesse momento de tanta confusão, na ordem da composição das músicas, da poesia, do grotesco, ou que o fútil ganha espaço e que ao mesmo tempo ganha uma divulgação tão grande? É que a gente percebe nesse momento da história humana a luz e a sombra num processo de construção de seus lugares. Entendendo não o mal como eterno, entendendo não como a sombra como antagonismo eterno a Deus, mas entendendo aqueles que ainda se são equivocados e se comprazem no mal. A maioria da humanidade, de nós, omissas sem decidir se água fria ou água quente. Sendo morno, a maioria de nós sem assumir as tarefas que projetou na própria existência antes de reencarnar, abdicando do trabalho no bem, num momento tão grave como esse da humanidade, em que a gente sente todas as pessoas angustiadas, antevendo as imensas transformações pelas quais nós estamos passando. Tem uma música de Renato Russo, chamada Perfeição, que ele descreve, eu vou tirar alguns trechos aqui, todo esse panorama de caos. E ao mesmo tempo encerra com a esperança. Ele diz: vamos celebrar a estupidez humana, a estupidez de todas as nações, o meu país e sua corja de assassinos, covardes, estupradores e ladrões. Vamos celebrar nossa tristeza, nossa vaidade, vamos celebrar nossa justiça, a ganância, a difamação e celebrar o preconceito, nosso pequeno universo, toda a hipocrisia e toda a afetação. Tudo que é gratuito e feio, tudo que é normal. Vamos festejar a inveja, a intolerância e a incompreensão. Vamos celebrar a aberração de nossa falta de bom senso. E aí, depois de descrever as inúmeras situações presentes no plano da nação, e a gente percebe no planeta de forma geral, ele propõe no final: mas venha, meu coração está com pressa. Quando a esperança está dispersa, só a verdade me liberta. Chega de maldade e ilusão. Venha, o amor tem sempre a porta aberta e vem chegando a primavera. Nosso futuro recomeça. Venha, que o que vem é perfeição. Dentro da sua capacidade sensível de um poeta, ele conseguia vislumbrar os dois panoramas de um mundo que ao mesmo tempo vislumbra os exemplos de profunda decadência e futilidade, ao mesmo tempo testemunho de grandes almas. Um mundo em que a gente coloca um vídeo em que milhões de pessoas procuram saber o que é para a tua alegria, né? Para a vossa alegria, ou onde está Luísa. Um mundo que dá ibope ao fútil, ao mesmo tempo vê testemunhos de almas grandiosas. Almas que poderiam simplesmente se acomodar na condição financeira que recebeu, por exemplo, como Zida Arnes, uma mulher aristocrata rica da região sul do país e que se dedica ao trabalho no bem e que morre testemunhando o trabalho do bem. Tantas pessoas anonimamente que estão hoje à noite consolando, ajudando, estendendo as mãos, ao contrário dos ainda equivocados que matam, que se corrompem, que destroem. Esses testemunhos antagônicos no mundo faz parte exatamente desse mundo de transformação no qual nós nos encontramos e que nos chama a decidir de que lado nós vamos ficar. Tem um pensador da política italiana chamado Gramsci que ele define crise de uma forma muito interessante. Ele diz que nós temos uma crise quando o modelo insepulto já não dirige mais os vivos, mas o novo não se explicitou, não se qualificando para orientar o presente. Traduzindo, né? Ele diz que quando o modelo atual já não dá conta da realidade, mas o modelo novo ainda não está pronto para substituir, nós temos uma crise. É por isso que a gente vê crise no modelo de educação das famílias.
Nós vemos crise na educação no mundo ocidental de uma forma generalizada. Nós vemos crise na forma como encaramos a coisa pública. Nós vemos muitas crises, mas essas crises são um prenúncio da transformação. Muitos podem imaginar que toda essa cena de corrupção no país é um lamentável capítulo de aumento da corrupção, quando na verdade é a revelação de algo que sempre existiu. Lembro, certa feita, quando o comissário da ONU para a Corrupção Internacional estava no Brasil, durante o primeiro escândalo do Mensalão, na época de José Disseu e toda aquela história, e ele perguntado no Roda Viva da TV Cultura sobre como é que o mundo vê o Brasil nesse momento, com tantos escândalos e tantas quedas de ministro. E ele respondeu, com muito bons olhos. E os repórteres ficaram, como assim, com muitos bons olhos? E ele disse, o problema de vocês é que vocês se comparam com a Suíça. E se comparando com a Suíça, até os Estados Unidos perdem. Se comparem com a China, com a Índia, com a Rússia, com o México, com a África do Sul, com a Argentina, e se perguntem, cai algum ministro nesse país? Tem imprensa livre nesses países? Tem instituições que funcionam nesses países, como o Congresso, no que pese todos os defeitos, como o Supremo, no que pese decisões equivocadas, como o aborto do anencéfalo? Como nós podemos nos comparar a essas nações? E ele diz, na verdade, vocês têm o que essas nações não têm. A formatação de um país que quer ser melhor. Nós temos muito a fazer, mas já estamos fazendo muito. Mas essa sensação de caos é a antecedência da luz. É o movimento de despedida do mal, que se agita percebendo que perde terreno, porque finalmente a verdade vai ficar transparente. Assim como dizia Paulo, aquilo que nós vimos em face, nós veremos, aquilo que nós vimos em parte, veremos face a face. Nós entenderemos um projeto muito mais grandioso de uma sociedade que o só rebanho e o só pastor não vai ser a conversão em massa a uma única expressão de fé, nem muito menos a conversão em massa a um único manifestante de Deus, por exemplo, como Jesus. Mas vai ser quando todas as expressões de fé, independente de qual seja, em qual cultura foi forjada, perceba a necessidade de fraternidade e entenda que o que nos une, budistas, hinduístas, cristãos, muçulmanos, judeus, é muito, mas é muito maior dos pequenos acessórios teológicos e dos dogmas infantis que nos separam. Que a gente possa entender que a virtude que nós temos que trabalhar no nosso coração, a eminência da cristianização das nossas vidas, ela não se dá pelo discurso, tão fácil de ser emitido, tão desgastado. Ela é completamente vivenciada através do exemplo. É tão forte que o exemplo impede a crítica, que o exemplo inibe o ataque. Você pode observar que o maior representante do movimento espírita brasileiro não é o grande orador, mas foi o ser mais simples e caritativo de que a gente tem notícia no plano da fé no Brasil, Chico Xavier. Exatamente porque ele era alguém que fazia. E eu lembro muito bem que quando ele volta para o mundo espiritual, eu procurei saber o que se disse em outras religiões a respeito de Chico Xavier, e sempre o discurso pautava-se da seguinte forma. Por exemplo, alguns pastores evangélicos, de algumas pessoas que eu conheço, que frequentam algumas igrejas, me diziam que os pastores se referiram ao dia do desencarne de Chico Xavier como era um homem equivocado, acreditava em coisas que não existiam, mas não tinha como se negar, era um homem de bem. Por quê? Por causa do exemplo. Porque você não tem como atacar o exemplo. O que é que se pode dizer de Zilda Arnes? Você pode ser de outra religião, vai dizer o que dela? Ela era, por exemplo, o Fábio de Mello, do movimento católico, não. Ela era o exemplo da prática do bem. É o momento em que nós vamos entender que o que vai nos unir não é as diferenças acessórias entre as religiões. Pode parecer até que vocês se espantem, mas acreditar ou não em reencarnação é acessório se você não é bom, se você não é justo, se você não perdoa, se você não vive uma vida digna, se você não quer se tornar um cidadão melhor. Acreditar na vida no plano espiritual, na comunicação, é acessório se você não entende o que isso quer dizer. O que esses discursos queriam dizer. Oremos pelo 13, nesse momento. É necessário. Eu sou raposeiro, mas o time de Campina Grande eu torço por ele, viu, gente? É de coração. Estou torcendo pelo time da minha cidade.
Aí quando entra o outro tem também fogos, né? Não? É só quando entra da casa. Beleza? Então acho que está perto de eu poder voltar. Muito bem, o 3 entrou. Mantenhamos a vibração firmes aqui, fortes, né? Nesse momento da vida. Nós vivemos essa experiência humana e aqui somos chamados, nos vários lugares em que participamos da vida, para vivenciar o Evangelho. Tem uma frase de Haroldo Dutra que eu acho muito interessante, sobre a urgência. A urgência do trabalho no bem, a urgência da vida com Deus. Ele diz sempre, né? Deus nos quer agindo no aqui e agora, e não no amanhã e depois. Toda vez que a gente entra num ambiente, no trabalho, ele diz, nos perguntemos, Deus quer que eu haja aqui e agora, e não amanhã e depois. E quando a gente chega em casa com aquele parente difícil, a gente se pergunta, Deus quer que eu haja no aqui e agora, e não no amanhã e depois. É por muito adiar que a gente ainda sofre. É por muito imaginar que a gente pode se dar o luxo de deixar para depois que a gente ainda sofre. É por muito abandonar o trabalho que nós escolhemos ter que a gente ainda sofre. É sem dúvida um momento grave da humanidade e nós precisamos mais do que nunca estar ao lado do Cristo. Mais do que nunca testemunhar a transformação moral. Não haverá arenas em que leões irão nos comer. Mas todos os dias nós vamos ser submetidos aos leões da indecência, da corrupção, da imoralidade e da falta de bom senso. E todos os dias vamos escolher a quem daremos testemunhos. É por isso que Jesus nos chama. E esse chamamento, ele se dá no momento em que a gente começa a perceber que o maior inimigo, aquele que tem que ser combatido, ele não é externo a nós. Quando no Velho Testamento o profeta se pergunta, se és por nós, Senhor, quem será contra nós? Quem pode ser contra nós se Deus é por nós? Só há uma condição em que Deus não pode ser por nós. É quando nós não permitimos que Ele seja. Somente a gente é quem pode inibir o trabalho venturoso de Deus em nossas vidas. Somente nós podemos decidir não aceitar o projeto de luz que Ele tem para nossas existências. Somente a gente. É sempre uma decisão pessoal. Por isso que essa busca passa por se conhecer de verdade. Essa busca passa por se saber quem de fato nós somos. Sem máscaras, sem disfarçatez. Nós temos 2 cadeiras sendo providenciadas, essa e aquela. Podem se sentar, fiquem à vontade. Fica com vergonha não, pior é estar aqui falando. Eu garanto a você, é muito mais tenso. Se você soubesse como minha barriga está, você não tinha... É terrível. Mas tem que trabalhar para Jesus e acaba endividado, é assim mesmo. Nesse processo, no Livro dos Espíritos, na questão 932, Kardec pergunta, por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Que sensação terrível, né? Se a gente for observar, o mal é minoria na Terra. Parece até estranho o que eu estou dizendo, né? Então eu vou tentar fazer uma prova matemática disso para vocês. Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar e vamos retomar na nossa cabeça. Vamos fechar os olhos, eu não vou fazer susto a vocês, fechem os olhos. Eu quero que vocês contabilizem na mente de vocês das pessoas que vocês levemente antipatizam ou até venham a ter ódio profundo. Quantas pessoas são na existência toda? Tente contar. Do familiar mais equivocado, ao companheiro de trabalho mais exaltado. Tente contabilizar quantas pessoas você não gosta. De leve ou profundo. Agora tenta contabilizar quantas pessoas você levemente simpatiza, até profundamente ama. Tenta contar. E aí, dá para contar o segundo grupo? Se é diferente, me procure depois. Vamos conversar. Mas a tendência é que a gente perceba gente boa do que gente ruim. Eu sou muito mais cercado de pessoas que eu gosto do que eu não gosto. E por que eu dou tanto ibope ao mal? É escolha.
Se tem por que o bom ainda não está planificado na Terra? Os espíritos respondem à pergunta de Kardec. Volto a repetir o que Kardec perguntou. Por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Os espíritos luminares respondem. Por fraqueza destes, dos bons. Os maus são integrantes e audaciosos, e os bons são tímidos. Mas quando estes quiserem, preponderarão. Ou seja, a transformação da Terra é uma escolha dos bons. Quando nós decidirmos, nós preponderaremos. A gente percebe como os que acreditam no mal defendem com veemência o mal. Mas percebe em contrapartida quantos que debilmente acreditam no bem admitem as forças do bem, têm coragem de acreditar no bem, têm coragem de chegar num ambiente, trabalham, todo mundo faz o que é errado e fazer o que é certo. Com medo de ser chamado de bajulador, com medo de ser chamado de metido a santo, com medo de ser julgado pelo grupo que ele testa, ele provoca para você fazer o que todo mundo faz e manter a zona da mediocridade. A gente percebe isso na sala de aula. Aquele aluno que é estudioso e que se destaca, ele é criticado pelos colegas, é chamado de CDF, bajulador de professor, babão de professor. É o grupo da mediocridade tentando inibir os que têm a capacidade de expressar a luz. Lembrando que todos têm a competência, mas uns sabem disso e outros não. E desses que sabem, alguns sabem, mas não têm força para fazer a luz acontecer, e os poucos que conseguem fazem a diferença. É hora de decidir. Aí a gente se perguntaria, tá, tudo bem, eu entendi agora, os bens são tímidos. E por que a gente permite que isso aconteça? Será que é só porque nós somos tímidos? Não, é porque nós somos ainda pessoas de bem que ainda têm deficiências a trabalhar. E a gente percebe isso na continuação da questão, quando Kardec pergunta na questão seguinte, 933, assim como, quase sempre, é o homem causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? Ou seja, quase sempre o homem é responsável por seu sofrimento material. Porque foi negligente com seus estudos, porque foi negligente com suas escolhas, porque foi infantil nas escolhas que fez, hoje padece de uma condição financeira pior, ou de uma condição estrutural menor. Mas será que do ponto de vista moral ele também é responsável por si? E isso também é o problema, é as escolhas que ele faz? E os espíritos respondem, mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade. Você está num lugar, viu um tsunami como no Japão, e o sofrimento material chega a todos. Independeu da minha vontade. Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões numa palavra, são tortura da alma e são a opção de cada um de nós. De forma que fica cada vez mais evidente no plano do momento que nós nos encontramos, que não está nos eventos que chegam na nossa vida o grande problema, mas está na forma como nós encaramos esses eventos. As pessoas sempre escolhem viver a vida analisando as derrotas que se submetem como tragédias ou analisando como aulas na grande escola da vida. É sempre uma escolha. É sempre aquela ideia de que 10% do que nos acontece independe de nossa vontade. Mas 90% de nossa reação a esses 10% do que acontece vão definir a minha vida. Um simples exemplo que eu já dei aqui outra vez. Você de manhã arruma-se, toma seu banho, faz sua barba, vai tomar café com a sua família e o seu filho, pré-adolescente, que o corpo está crescendo acima da velocidade que o cérebro dá conta de perceber a nova conjunção corporal e que sempre pegou a caneca numa certa distância, mas o braço está mais longo, derruba a caneca de café na sua blusa. 10%. Algo que pode acontecer com qualquer pessoa. Você pode respirar profundamente com vontade de ir no pescoço do guri, pedir a Deus ajuda e simplesmente, estando ainda em casa, trocar a blusa. É uma coisa simples. Mas você pode dizer que ele é um idiota, você pode dizer que ele está cego. E quando a mãe, percebendo que não foi por querer e entender que o filho está no processo de crescimento, disser, não diga isso dele, você começa a dizer, a culpa é sua que não sabe educar esse menino. E começa a dizer despalpérios à esposa.
E depois vocês três entram no carro em que você vai levar a esposa para o trabalho e a criança para o colégio. E o clima? Ela olhando para o lado, para não olhar para a sua cara. A criança atrás, engolindo um choro para não escutar mais grito. E você chega no trabalho envenenado. Nesse dia, aquele amigo que sempre tirou onda com sua cara, tira novamente, mas como você está com o copo cheio, você se troca com ele. Nesse dia, aquelas pessoas que estão no corredor contando a última piada que viram na noite anterior, a última fofoca, começam a rir e você pensa que é de você. Ao final desse dia, você está envenenadíssimo. Volta para casa à noite e encontra uma esposa magoada, um filho machucado o orgulho e a arrogância impede pedir desculpas, impede pedir perdão. E o que foi que aconteceu? Uma xícara de café foi derrubada na sua roupa. Não é o que acontece. É como nós reagimos. Desde um exemplo desse, há uma batida de trânsito, a perda de um ente querido, há uma dificuldade financeira, há o medo de perder o trabalho, a angústia de um parente que sofre com uma doença terminal física, mas espírito eterno, as angústias, os medos, os receios, as relações difíceis, as pessoas que amamos e que ainda são infantis e que nós queremos resgatar. Todas essas coisas podem ser vivenciadas com mais ou menos desespero de acordo com a escolha pessoal. Sempre uma escolha pessoal. Nesse patamar, a gente tem que se desnudar. A primeira grande tarefa para servir Jesus, mas ela é concomitante com a tarefa de servir os outros, é a tarefa de se descobrir como pessoa. É a tarefa de se conhecer como ser. E nesse processo, a gente vai em busca das nossas máscaras, daquilo que a gente montou para se esconder de nós mesmos. Nós temos tantas estratégias de fuga na vida, tão comuns. Nós temos a capacidade de criar várias rotas de fuga da consciência. Um dos trabalhos mais conhecidos da filha de Freud, Anna Freud, foi os mecanismos de defesa da mente humana. Que mecanismo nós utilizamos para evitar chegar à consciência mais íntima do ser? E ela descreve alguns que a gente percebe que a gente vivencia no cotidiano. Ela diz, por exemplo, que um deles é deslocar. Deslocar é você estar no trabalho, ser humilhado numa cena em que o seu chefe, ou a pessoa que dirige a sua equipe, lhe grita na frente dos demais, e você, com aquela vontade grande, natural até, de vingança, de revide, é preso a uma norma da empresa bastante clara. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Porque existe a visão da empresa, existe a missão da empresa, que estão escritos num quadro quando a gente entra, mas o que funciona na verdade é a pressão, que ninguém escreve, mas que é vivenciada no cotidiano das organizações, em todos os lugares, é a pressão. E aí você chega em casa e porque você ao longo do trabalho não se trabalhou, não pediu a Deus para lhe dar ajuda a suportar aquele momento difícil, não tentou dissolver a cena, chega em casa envenenado, e porque você ainda está com ânsia de revide, mas não teve coragem de revidar, ou tendo juízo não revidou, mas não dissolveu o sentimento, você fica ali na expectativa de que a sua esposa, ou um filho seu, ou o seu esposo, filha sua, façam o que sempre fazem, no natural convívio com as pessoas, de vez em quando cenas que um desagrava do outro, para explodir e revidar naquela pessoa o mal-estar que começou noutro ambiente, deslocando aquele afeto. Tanto que a pessoa fica surpresa, mas eu não fiz nada, porque a pessoa percebe que a explosão que você teve é desproporcional ao evento que ela provocou. E geralmente esse processo de dar de uma forma em que a esposa com raiva vai para o quarto chorando e quando o filho faz aquela brincadeira de sempre, ela bate na criança, deslocou, o guri dá um chute no cachorro que corre atrás do gato para pegar o rato e todo mundo foi deslocando na família. Porque ninguém quis interromper um mal-estar inicial. Há ainda as projeções que a gente faz de perceber nas pessoas as deficiências que são nossas. Se parte das antipatias gratuitas tem a ver com o encontro de almas que nos provocaram ou que nós provocamos algum tipo de mal-estar em outras existências, também se dá porque nós sintonizamos projetivamente, percebendo no outro, porque é fácil, as deficiências que tem em mim, mas que eu não quero perceber.
O bichinho antipático. É um espelho. Um processo de projeção. Quando o grande sentimento que nós deveríamos construir, e que o próprio Freud desenvolve isso, mas muito antes dele, Jesus, muito antes dele, os mensageiros de Deus, sublimaram as energias. Primeira coisa é acabar com a visão infantil de que nós temos que ter tratamento VIP de Deus. Muitos de nós têm essa sensação de que tem que ser diferente comigo. Eu não mereço passar por isso. Sempre se esquecendo que o passar por isso é colheita de plantios anteriores. Eu imagino sempre quando a gente está fazendo preces, nos momentos angustiosos da nossa vida, e somos socorridos sim, e somos acalentados sim, mas fazemos uma pergunta que eu tenho certeza que os espíritos preferem não responder. Por que eu estou passando por tudo isso? Se eu fosse mentor espiritual de alguém, com a minha inferioridade, eu dizia assim, bem ironicamente, eu nem te conto. Se eu te contar, tu acha pouco. É melhor ficar fazendo uma prece, pedindo força a Deus, reguer as forças, continuar a vida e procurar errar diferente. Porque se você fizer um rápido e sincero exame de consciência, vai perceber que é fruto de escolhas feitas no passado. Mas não é no passado das existências anteriores, não. É no passado dessa existência. Naqueles momentos cruciais em que você decide o que você vai ser, o que você vai fazer, ao que você vai ceder, ao chamamento do equívoco ou do bem. A gente fazendo um rápido e sincero exame de consciência vai perceber que está em nós as respostas de todas as coisas. Mas se vemos todos esses momentos de transformação na Terra, se vemos muitas vezes o caos, a angústia e o medo, nós vemos a luz se manifestando profundamente. A esperança, ela toma proporções como nunca na história humana. Os projetos de Deus se revelam nas coisas mais simples, nas pessoas mais simples. Nos lugares inesperados, começa a luz a florescer de forma intensa como nunca antes. No plano dos negócios, as empresas começaram a perceber algo incrível. Um grande banqueiro japonês disse que o que move o capitalismo é o lucro e não boas intenções. Mas eis que o capitalismo começa a perceber que as pessoas que são votadas por boas intenções são mais produtivas, adoecem menos, são mais solidárias e mais saudáveis. E hoje, grandes empresas começam a modificar o patamar de organização para que as pessoas se sintam bem e produzam. Eu tive a oportunidade de conhecer alguma delas e uma, por exemplo, ela está entre as 10 melhores para trabalhar no mundo. Uma regra simples dessa organização é: qualquer funcionário que falar mal de outro funcionário é sumariamente demitido. Eu imagino isso numa empresa que a gente conhece assim, normal, do cotidiano. Não ficava nem o dono. Todo mundo era demitido. Todo mundo. Não ficava nem o dono. O funcionário só não é demitido se e somente se aquilo que ele vier falar for verdade e comprometa a organização. Porque se comprometer a vida pessoal daquele sujeito, ele também é demitido. Eu lembro quando Oscar, numa palestra, falou das peneiras socráticas. Foi quando eu vi pela primeira vez as peneiras socráticas, né? Aquelas perguntas que Sócrates faz a uma pessoa que vai dizer que quer contar uma história para ele. É a ideia de começar a construir um mundo melhor, com mais decência no ambiente organizacional. É uma educação que começa a ver a falência para criar um novo modelo. É uma família que começa a perceber os erros de não ter colocado limite nos filhos. É nós percebermos que a educação espírita ela não é uma educação intelectual. Mais do que dizer aos nossos filhos quem é Deus, que existem pluralidade dos mundos habitados, temos que ensiná-los a perdoar, temos que ensiná-los a respeitar o coleguinha, temos que ensinar a ter comportamentos. Porque hoje nós vemos pessoas extremamente inteligentes e emocionalmente bastante infantis. Porque desenvolveram os talentos da consciência racional, mas relegaram para um segundo plano ou para nenhum plano o crescimento das emoções. E Jesus, ele faz o chamamento para as emoções. Ele não faz o chamamento para o intelectual. Ele não procura nem converter as pessoas que estão no caminho com ele, quando ele encontra. Pode observar. Quando a mulher adúltera fica só com ele, e que ele salva a vida física dela naquele momento, do apedrejamento,
Ele apenas solicita que o sujeito dê um passo à frente. Vai e não volte a pecar. Ele não diz agora que eu te salvei, fica aí que eu vou fazer um sermão para você me aceitar. Ele não chega para a samaritana no poço e depois quer fazer um sermão para ela se converter intelectualmente a uma mensagem. Não, isso é acessório. Acreditar nisso ou naquilo é acessório. Não que não seja importante o estudo, mas mais importante é o desenvolvimento das emoções da alma humana. Por isso que na codificação espírita, Kardec faz uma proposta, os espíritos fazem uma proposta emocional primeiramente, solicitando que nos amemos. E só depois que a gente possa se instruir. Mas como nós somos muito racionais, a gente vai para o caminho mais fácil. A gente primeiro se instrui para tentar depois amar. Mas quando acontece isso, a gente pode se tornar arrogante, achar que aquele conhecimento nos torna superior. E a mensagem de Emmanuel hoje, que foi lida por João, ela nos chama para a consciência, baixa a bola. Somos trabalhadores, tão somente trabalhadores. Baixa a bola, cumpra a sua tarefa. Onde quer que esteja, faça o seu papel. Aqui e agora, o que Deus espera de você? Servir, ser bom. Tem gente que sempre chega assim, eu queria entender minha missão. Eu acho que se eu soubesse qual é a minha missão, ficava mais fácil. Mas é tão simples, a missão é servir, é ser bom. Onde você estiver. Ah, mas eu não queria estar aqui, mas você escolheu estar aqui. Você fez escolhas no passado que lhe colocaram nesse lugar. E só quando você entender que é aqui e agora que você vai ter que servir, aí você vai entender que quando o servo é fiel no pequeno, ele é fiel no grande. Não importa onde estejamos, nós podemos servir a Deus. Nós podemos ser instrumento de levar a sua palavra pelo exemplo. Não precisa nem de discurso, não precisa de convertimento de almas, não precisa de adesão a planos de fé, não precisa de proselitismo, não precisa que o outro pense como você, o respeito à diferença, a estar com um companheiro de trabalho que tem uma orientação sexual diferente da sua, respeitar a dignidade dele, a uma pessoa que pensa diferentemente de você e respeitar o direito dele pensar assim, mas respeitar de verdade, sem achar que a sua verdade é superior e que você tem que tolerar ele porque ele não compreende, porque você é superior ao outro. Não, é ver que o importante são as escolhas que vamos fazer. Quando Jesus diz, haverá um só rebanho, um só pastor, não é porque vai haver uma conversão em massa do mundo inteiro a uma única religião. É porque em todas elas as pessoas vão agir no bem. Como muçulmanos, como hindus, como espíritas, como evangélicos, como católicos. Eles vão agir no bem e aí entenderão que estão atendendo a um único Deus. Naquilo que é mais essencial, porque todo o resto é supérfluo. E se nós ficarmos só desenvolvendo a consciência do supérfluo, nós estamos nos enganando. Nós estamos fugindo do cumprimento do essencial, que é viver diariamente o bem, que é experimentar diariamente a angústia de perdoar, com dificuldade, mas tentar, exercitar, entender que o perdão é processual, que só o fato de eu não querer me vingar já é o início do perdão. E tirar a ideia de que eu preciso esquecer para provar que perdoei. No dia que você esquecer, é porque o alemão chegou na sua vida, Alzheimer. Ninguém esquece. A gente sempre lembra o que o outro fez porque aquilo faz parte da memória do aprendizado. O que nós esquecemos é o afeto. A dor que aquele evento nos provocou. Mas nós não vamos esquecer o evento. Mas ele já não pesa sobre nós. É exatamente essa busca. É um momento que nós somos chamados para essa tarefa. Por isso que é um momento de felicidade comemorar o aniversário de qualquer instituição religiosa. Qualquer uma delas. É uma embaixada do céu na terra. É um ponto de aglutinação de almas sedentas pela mensagem de Deus. De almas que se começam a se perguntar sobre as escolhas que fizeram e que querem começar a fazer diferente. São almas imperfeitas, são almas que se combatem em conflitos, são almas que se milindram. Não existe diferença em nenhum grupamento humano, quer seja religioso, quer seja familiar, quer seja profissional. Temos os conflitos. Mas ao virmos para cá e querer assumir uma tarefa, querer trabalhar no bem, nós estamos dando uma mensagem para a nossa alma. Apesar de todas as minhas deficiências, eu estou voltando à casa do meu Pai. Eu estou buscando Ele novamente. Eu estou querendo o reencontro. Eu não estou querendo julgamento.
Eu não estou querendo dar uma de perfeito. Eu não estou querendo ser melhor que os outros. Eu estou querendo fazer a minha parte. Eu estou querendo um lugar de trabalho para que eu possa exercitar a minha fé. É isso que eu busco. É esse o momento que me toca. Por isso que é motivo, sim, de alegria comemorar o aniversário do SEJ. Para que a gente pense muito concretamente o que nós queremos ser. Que missão nós queremos cumprir. E parar de se sabotar. Tem uma poesia de professor Hermógenes. O professor Hermógenes esteve várias vezes aqui em Campina Grande e ele participou de vários encontros para a Nova Consciência. Eu acho até que ele desencarnou, se não me engano, a memória. Não foi? E uma pessoa queridíssima, eu tive uma oportunidade assim muito, muito boa. Acho que quando a gente se encontra com uma alma grandiosa, a gente fica insensado, a gente se sente bem. Se tem uma coisa que eu tenho inveja no movimento espírita, eu assumo, foi pessoas que conheceram o Chico Xavier pessoalmente. Eu assumo com vocês. Eu fui dar uma palestra em Goiânia, no movimento espírita lá, aí eu fui jantar na casa daquele juiz que deu a sentença favorável a Chico Xavier, que vai estar vindo aqui para Campina Grande no congresso, que a ABRAME, que é a Associação dos Magistrados Espíritas, está promovendo. Que dias? 18 e 19 de maio. Ele está vindo para cá. E aí a esposa dele disse: Rossandro, essa xícara que eu estou servindo café para você é a xícara que Chico Xavier usou 40 anos. Ele mesmo tomava o chazinho, o cafezinho, ele mesmo todo dia lavava. Eu comecei a... Peraí para não quebrar, bicho. Segura a xícara. Estava lá, Oscar, eu e Décio. Aí eu disse: Décio, tira uma foto da xícara. Eu tirei, Você vou botar no Facebook. Isso é muito infantil, isso. Não tá no Facebook. Pelo amor de Deus, até olha com a xícara, mas eu tirei. E quando terminou, ele disse: tira uma minha também. Aí eu dei o café para ele e tirei a foto com ele. Conhecer uma alma nobre é uma coisa muito venturosa. É conhecer um irmão que descobriu a luz que tem, que exercita. E que disse para a gente: olha, é possível. É possível sair do plano das sombras, da infantilidade. É possível deixar de ser criança, viver reclamando. É possível servir a Deus e viver crescendo. É possível. É tão alvissareiro, é tão gostoso. E aí Luiz Cláudio estava aqui, lembra que ele veio a um primeiro MIEP, e ele disse assim: Rossandro, eu marquei um almoço com um grande amigo meu, chamado professor Hermógenes. Nessa época eu estava sendo o sombra, é ainda assim o nome que dá, Oscar, quando a gente fica acompanhando o palestrante, que vem um palestrante do movimento espírita, aí fica alguém dando assessoria, levando para o hotel, e eu estava fazendo isso com o professor Luiz Cláudio. É o professor Hermógenes, ele quer almoçar comigo num restaurante chamado Govinda. Você vai comigo? Eu, mas claro que vou, com certeza. Eu como comida indiana com você com o maior prazer do mundo, é gostosa. E aí a gente foi. E eles dois sentados conversando e eu só lá com aquela cara de babaca. Bebendo na fonte da sabedoria, da experiência, da virtuosidade, do exemplo. E o professor Hermógenes tem uma poesia belíssima, chamada Si, em que ele faz um apanhado de todas as nossas rotas de fuga, nos propondo seguir, de fato, a mensagem do amor. E é com ela que eu vou terminar hoje. E ele diz: se ao final dessa existência alguma ansiedade me restar e conseguir me perturbar, e se me debater aflito no conflito e na discórdia, se ainda ocultar verdades para ocultar-me, para ofuscar-me com fantasias por mim criadas, se restar abatimento, revolta, pelo que não consegui possuir, fazer, dizer e mesmo ser, se eu tiver um pouco mais do pouco que é necessário e persistir indiferente ao grande pranto do mundo, se algum sentimento, algum ferimento impedir-me do imenso alívio que é o irrestritamente perdoar, e mais ainda, se ainda não souber sinceramente orar por quem me agrediu e injustiçou, se continuar a mediocremente denunciar o cisco no olho do outro, sem conseguir vencer a treva e a trave em meu próprio olho, se seguir protestando, reclamando, contestando, exigindo que o mundo mude, sem qualquer esforço para mudar a mim mesmo, se, indigente da incondicional alegria interior, em queixas,
ais e lamúrias, persisti em buscar o consolo, o conforto, a simpatia para a minha ainda imperiosa angústia. Se, ainda incapaz, para a beatitude das almas santas, precisar dos prazeres medíocres do mundo que o mundo vende, se insistir ainda que o mundo silencie, para que eu possa embebecer-se de silêncio sem saber realizar esse silêncio em mim. Se minha fortaleza e segurança são ainda construídos com os materiais grosseiros e frágeis que o mundo empresta e que nele eu acredito, se imprudente e cegamente continuar desejando adquirir, multiplicar e reter valores, coisas, pessoas, posições, ideologias, na ânsia de ser feliz. Se ainda preso do grande embuste, insistir e persistir iludido com a importância que me dou. Se ao final dos meus dias continuar sem escutar, sem entender, sem atender, sem realizar o Cristo que dentro de mim eu sou, terei me perdido na multidão abortada dos perdulários dos divinos talentos, os talentos que a vida a todos confia, e serei um fraco a mais, um traidor da própria vida, da vida que em mim investe, que de mim espera e que se vê frustrada diante do meu fim. Se tudo isso acontecer, terei parasitado a vida e inutilmente ocupado o tempo e o espaço de Deus. Terei meramente sido vencido pelo fim, sem ter atingido a meta. Parábola dos talentos. Deus nos oferece talentos. Nós podemos multiplicar, apesar das circunstâncias desfavoráveis. Porque a primeira grande necessidade da nossa alma é entender que o que as pessoas fazem, as que tentam nos estimular, as que tentam nos agredir, as circunstâncias adversas, é a primeira coisa a ser vencida para fazer a luz se expressar. E aí eu terei multiplicado os meus talentos, e não terei ocupado o espaço e o tempo de Deus inutilmente, e não terei sido vencido pelas circunstâncias. Superar as angústias, superar o parente difícil, o companheiro de trabalho difícil, e ainda assim servir, e ainda assim ter como alvo a transformação emocional. Essa é a nossa grande tarefa. Todos que estão aqui, os que trabalham aqui, na catedral, na igreja presbiteriana, onde quer que seja, num ashram hindu, num templo budista, numa minareta muçulmana, são seres humanos em busca da mesma expressão, do mesmo Deus. São seres que tentam voltar à casa do Pai. E nesse momento, já não dá mais para chorar pelas escolhas que fez. É momento de assumir, errei e agora eu quero acertar. É momento de dizer sim ou não a Jesus. Que Deus nos abençoe e ilumine esta casa ricamente hoje e sempre.